Olá, pessoal. Eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos falar de sensores de temperatura e referência de tensão. Na aula passada, nós vimos o modelo de dependência da tensão VBE de um transistor bipolar com a temperatura quando esse transistor está polarizado com um determinado nível de corrente. Nós falamos que para dispositivos conjunção PN, no caso aqui os transistores e também diodos, eles possuem uma dependência e uma referência que nós chamamos de referência natural ao zero absoluto, fazendo a extrapolação da dependência da tensão VBE até o zero absoluto. Na verdade, essa extrapolação ela não vai existir na prática, mas nós podemos utilizar esta extrapolação da mesma forma que nós utilizamos a tensão Early para determinar, por exemplo, a tensão onde as curvas de corrente IC do transistor se encontram no nível imaginário de tensão negativa que o transistor estaria operando. Então, da mesma forma, nós podemos fazer essa extrapolação para o zero absoluto e os experimentos nos dizem que, independente do tamanho do transistor e da tecnologia que nós estamos trabalhando aqui com transistores bipolares, nós vamos ter essa referência natural em zero absoluto. Então, essa referência se torna um ponto de calibração para um sensor de temperatura quando utilizamos a tensão VBE. Nós vimos também a curva de Vachini, a função de Vachini, que como nós vimos, não é uma reta. Ela tem uma determinada curvatura, e aqui nós podemos observar uma pequena curvatura nas tensões VBE, e vimos também na aula passada que quando nós fazemos a subtração de duas tensões VBE, nós obtemos uma reta, que nós chamamos de uma curva de tensão Pitete, que tem uma linearidade bem melhor do que a tensão VBE. Então, por exemplo, este circuito que está sendo apresentado aqui é um circuito utilizado para gerar esta tensão Pitete, essa reta Pitete. Então, vamos ver como isso funciona, o modelo matemático do circuito. Dado este circuito, nós precisamos primeiramente encontrar a malha Pitete. A malha Pitete deste circuito é esta, que começa na referência, sobe a tensão VBE1 desse primeiro transistor, chega nesse nó, desce a tensão VBE2 desse segundo transistor, desce a tensão desse resistor e volta para a referência. Então aqui nós temos essa malha formada por VBE1 menos VBE2 menos VR1 é igual a zero. Então temos esta malha Pitete. Se fizermos IR1, que é a corrente desse transistor, aproximadamente ou igual a IR2, considerando aqui o IB igual a zero, nesse caso, considerando IC igual a IE, nós vamos ter esta aproximação. Então, nós podemos determinar a corrente IR1, que é a corrente que flui através desse resistor, através desta função. Então, IR1 vezes VR1 é igual IR1 vezes R1 é igual a VR1. Se isolarmos IR1 e passarmos o R1 para o outro lado, nós vamos ter a corrente IR1 em função de VBE1 menos VBE2. A tensão de saída desse circuito vai ser a tensão de referência, a tensão de fonte, menos a queda de tensão em cima de R2. A queda de tensão em cima de R2 vai ser IR2 vezes R2, sabendo que IR2 é igual a IR1, vamos ter IR2 igual a este nível de tensão,
dependente da tensão pitete. Se considerarmos que a fonte não varia com a temperatura, nós vamos ter um Vout que vai ter uma tensão que vai ser função da temperatura. Nessa curva aqui, a curva pitete está positiva, está com uma inclinação positiva. Nesse outro caso aqui, ela vai ter uma inclinação negativa. Então, esse circuito aqui é um circuito básico que gera uma referência, que gera uma curva de tensão pitete. Tendo Vout dado por essa expressão, vai ser uma tensão de saída que vai ser função de R1 e R2. Sabendo que VBE1 e VBE2 são dados pelas funções que nós apresentamos na aula passada, VG0 menos a inclinação da curva VBE1 menos a inclinação da curva VBE2, então nós vamos ter que Vout vai ser função da inclinação das duas retas. Esta inclinação, como nós vimos na aula passada, ela vai ter, além da inclinação, vamos ter um fator de não linearidade. Esse fator de não linearidade vai ser subtraído quando nós fizermos aqui a subtração de VBE1 menos VBE2. E nós vamos ter um VBE, nesse caso, não dependente desta expressão aqui, mais o VBE do transistor, ele é dado por uma função linear em função da temperatura, só que nós temos essas outras expressões que também são dependentes da temperatura. Mas nesse caso nós temos um VBE igual a Kt sobre Q, Ln de IC, que é a corrente de coletor, dividido pela corrente de saturação reversa do transistor. Então esse aqui é o modelo de tensão VBE que nós vimos na aula passada, e esse aqui é o modelo de tensão VBE em função da temperatura, que é desenvolvido experimentalmente, tomando uma temperatura de referência e um VBE de referência também para gerar esta expressão. Nós temos esta célula cruzada, que é também um circuito de tensão pitete. E a tensão pitete desse circuito, desse primeiro circuito aqui, a tensão pitete nós tiramos em cima, nós tiramos aqui no coletor desse transistor. Poderíamos tirar uma tensão pitete aqui neste ponto? Sim, também nós poderíamos ter uma tensão pitete aqui, porque nós temos o quê? Neste ponto, nós temos aqui a corrente. A corrente que flui por esse transistor vai ser VBE1 menos VBE2 dividido por R1, e a tensão VR1 é VBE1 menos VBE2, só que com um ganho unitário. Então ela seria uma tensão pitete com ganho unitário. Esta outra, a saída aqui nessa referência, ela possui um ganho, que vai ser dado pela razão de R2 sobre R1. Esta outra célula, ela é uma célula de tensão pitete também. E se vocês observarem, vocês vão ver que Q3 e Q2, eles possuem áreas diferentes. Q1 e Q4 possuem áreas unitárias, e nós temos uma corrente de polarização igual em ambos os circuitos, e essa corrente de polarização ela é gerada pelo próprio circuito pitete. Então, esse circuito pitete gera a corrente que flui através desse resistor, que vai fluir através deste transistor. Como vamos considerar aqui a corrente de base nula, essa corrente que é produzida flui através do transistor Q4, que vai fluir através da nossa semente, do nosso espelho de corrente, que vai ser refletido a mesma corrente de polarização para o outro lado do transistor, para o outro lado do circuito, por esta malha. Então, para criarmos esta
esta tensão de referência, nós precisamos determinar a malha pitete. A malha pitete desse circuito vai ser, começando aqui no terra, VBE1, sobe aqui, vai aqui, mais VBE4, vem aqui por esse nó, desce, menos VBE3, vem aqui por esse nó, desce aqui, menos VBE2, menos VR igual a zero. Então, temos esta malha aqui. Como nós temos esse espelho de corrente polarizando esses circuitos com a mesma corrente, nós vamos ter que a corrente em IC3 vai ser a mesma corrente em IC1. E a corrente a corrente no transistor 4 vai ser a mesma corrente no transistor 2. Como nós temos VBE dado por esta expressão, nós podemos substituir os valores de IC aqui, IC1, IC2, IC3, IC4. Então, substituindo o VBE pelo equivalente dele de IC, nós vamos ter KT sobre Q isolado e vamos ter esta expressão com logaritmo neperiano, menos VR1 igual a zero. Então, como esta expressão logarítmica, como nós temos a soma de dois logaritmos, vai ser igual o produto do logaritmando, que tem uma subtração aqui, vai ser igual a divisão desse logaritmando, então nós basicamente invertemos esse logaritmando, e esse outro também vai ser basicamente invertido. Então nós vamos ter esta expressão aqui, tudo isso igual a VR1. Então, nós vamos ter, como nós temos IC3 igual a IC1, IC1 vai poder cancelar com IC3, o IC4 vai poder cancelar com o IC2, e nós vamos ficar apenas com a relação entre as correntes de saturação reversa. Como a corrente de saturação reversa é dado por uma referência que é igual para todos os transistores, e a única diferença entre eles vai ser a área de fabricação de cada um, nós vamos poder cancelar os fatores que são iguais em todos os transistores e vamos ficar apenas com uma relação de área. Então, nós temos a área do transistor 3, que é esse aqui, vezes a área do transistor 2, que é essa aqui, dividido por essas duas áreas, pelo produto dessas duas áreas, que são unitárias. Então, nós vamos ter esta tensão pitete proporcional a KT sobre Q, vezes o logaritmo neperiano da área desses dois transistores. Aqui, o IS é dado por essa expressão. Como esses fatores NA, WB, NI, DN e Q vão ser igual para todos os transistores, porque eles estão construídos no mesmo substrato, aqui nós estamos falando de um circuito integrado e não de um circuito discreto, a única diferença entre a corrente IS vai ser a área de cada um dos transistores. Então, nós podemos isolar o fator que vai ser igual e ficamos aqui com a diferença somente da área dos transistores. Então, nós chegamos a esta expressão de VR1 ser a tensão pitete, que vai ser proporcional ao logaritmo neperiano do produto das áreas dos transistores Q3 e Q4. Então, esse aqui é um circuito de referência pitete, proporcional à temperatura absoluta. Nós temos, nós temos também uma corrente pitete, porque esta corrente é a mesma corrente que flui através do transistor R, que pode ser utilizada para polarizar outros circuitos que precisem ser polarizados com correntes proporcionais à temperatura. E podemos utilizar este elemento para ser um sensor de temperatura. Então, nós temos aqui um sensor de temperatura em modo tensão e nós podemos também ter um sensor de temperatura em modo corrente. Vamos ver agora alguns circuitos referência de tensão. Uma fonte de tensão de referência é um circuito que gera uma diferença de potencial contínua, constante,
que é estável em tempo e temperatura. Tais características são exigidas em qualquer sistema de quantização de níveis de tensão do nível de tensão unitário adotado. Assim, no universo de aplicações dos circuitos que geram tensões de referência, estão incluídos sistemas de conversão AD/DA, instrumentos de medição eletrônica, sistemas de comunicação digital e fontes de alimentação, e outros circuitos também. Então, se precisarmos de um sistema estável de tensão, onde nós temos uma tensão, um nível de tensão de referência estável no tempo e na temperatura, então nós vamos ter que criar um circuito chamado circuito referência de tensão. A soma de uma tensão VBE com uma tensão pitete ou proporcional a VBE pode resultar em uma tensão que tem coeficiente térmico nulo. Então nós temos aqui uma tensão VBE e temos aqui uma tensão pitete. Se fizermos a diferença dessas duas tensões, vamos ter aqui um nível que pode ser utilizado como nível de referência. É claro que nós sabemos que a tensão VBE tem uma determinada curvatura e nós precisamos levar em consideração as características dessa curvatura quando formos utilizar este nível de tensão como tensão de referência. Circuito de referência de tensão. A variedade de circuitos que implementam as fontes de tensão de referência deste tipo é bastante ampla. Entretanto, a combinação de transistores bipolares que realizam a soma ponderada das tensões VBE e ΔVBE é limitado, de tal modo que a análise de alguns circuitos representantes destas combinações permite um bom entendimento do assunto. Na sequência serão analisados alguns destes circuitos, aqui denominados células de band gap, ou seja, circuitos de referência de tensão. Na literatura também nós encontramos esta denominação, células de band gap. Primeira célula, célula de Weidler. Então a célula de Weidler, como é que ela vai criar esta referência de tensão? Bem, primeiramente olhando aqui para o resultado final, que vai ser a tensão neste ponto. Esta tensão de referência vai ser uma tensão VBE mais uma diferença de tensão de ΔVBE. Então temos aqui, primeiramente, o circuito que nós vimos anteriormente, que gera a tensão pitete, ou seja, esse circuito vai gerar uma corrente IR1, que vai ser uma corrente pitete. Esta corrente vai polarizar este circuito, este resistor. Então, vai gerar um nível de tensão neste nó. Este circuito, esse transistor, ele vai ter a base dele polarizada pelo nível de tensão VC deste transistor Q2, e a tensão neste ponto vai ser dada pela tensão VBE3 mais a tensão VR2. A tensão VR2, então nós vamos ter VBE3 mais a tensão VR2. VR2 vai ser igual a I2 vezes R2, a corrente vezes a resistência. Então temos aqui a resistência e essa outra parcela aqui é proporcional à corrente que flui através desta malha, que é criado aqui nesse resistor como uma corrente pitete. Então nós vamos ter esta tensão de referência. Ora, mas nós falamos que nós precisamos fazer uma... nós falamos que era uma subtração, mas na verdade é uma soma. Então, tendo aqui a tensão VBE mais esse nível de tensão, vai ser este nível. Tendo a tensão VBE mais esse nível de tensão, vai ser um nível similar. Então, este nível não vai ser uma subtração, como eu falei, vai ser uma soma. Então, tendo esta soma, nós temos esta tensão de referência. E ainda temos uma realimentação aqui deste circuito,
que vai fazer com que este circuito ele seja razoavelmente imune a variações de fonte. Então, se houver variação de fonte, o que vai acontecer? Vai fluir uma pequena corrente através deste circuito, deste resistor, que vai gerar um nível de tensão, que vai aumentar o nível de tensão na base desse transistor Q3, aumentando a corrente que flui pelo caminho coletor-emissor, pela malha coletor-emissor desse transistor, aumentando a corrente e reduzindo a tensão desse nó. Então, esse circuito ele possui um sistema de realimentação também. Ele é chamado de célula de Weidler. Weidler foi Robert Weidler, o criador do primeiro circuito amplificador operacional de que se tem notícia na literatura. Não sabemos se existia circuitos amplificadores operacionais na época das células, mas o Bob Weidler, ou Robert Weidler, eu não sei se é Robert ou Albert, mas eu acho que é Robert Weidler, ele foi o criador do primeiro amplificador operacional na Analog Devices, e ele foi um grande engenheiro aí de circuitos analógicos na década de 60. E ele foi um dos idealizadores desse circuito de tensão de band gap, ou célula de band gap, o circuito de tensão de referência. Os resultados experimentais da caracterização térmica desta célula não mostram uma tensão VR constante em temperatura, conforme previsão teórica. Isso nós falamos porque a tensão VBE tem uma curvatura lá que vem lá da curva da função de Vachini. Então, não mostra uma tensão VR constante em temperatura, conforme previsão teórica, mas uma curvatura cujo ponto máximo pode ser ajustado para ocorrer em uma temperatura pré-determinada, que seria a nossa temperatura de referência, de modo que em sua vizinhança o coeficiente térmico seja menor possível. Então, por exemplo, nós vamos querer que o nosso circuito ele responda bem, ele tenha uma boa resposta em torno de 50 Kelvin, em torno da temperatura ambiente, 300 Kelvin. Então, nós temos que calibrar o circuito para que essa tensão de referência seja a nossa temperatura ambiente, 300 Kelvin. E em torno dessa região, o desvio devido à curvatura vai ser mínimo. É claro que, aumentando a temperatura 100 Kelvin para mais ou 100 Kelvin para menos, nós vamos ter uma variação razoável, um erro razoável. Mas em regiões com variação de 20 graus de temperatura, não precisamos considerar, por exemplo, a curvatura. Mas para variações maiores, vamos precisar fazer esta consideração. Temos uma outra célula chamada célula de Ahmed. Então, essa célula ela tem um comportamento similar à célula de Weidler, e a malha de tensão Pitet é esta aqui, ó. Sai da referência, VBE, sobe, chega aqui em VC1, menos VR1, menos VBE2, nós temos essa malha de VBE, nós temos essa malha Pitet. Então, essa malha Pitet vai gerar uma tensão VBE em cima desse resistor aqui. Essa tensão VBE, ela vai gerar uma corrente. Aí, vamos ver esta análise. Nós vamos ter que a malha que traz para VR, nós vamos ter duas malhas. Primeiro, a malha de VBE3 mais VR2 vai ser igual a VR. Nós vamos ter a malha VR, aqui, a malha que sai da referência vai ser VBE1
mais VR0 igual a VR, e temos também a malha VBE1, VBE2 mais VR1 mais VR2 igual a VR. Então nós vamos ter, com esta malha, como determinar a tensão em VR2, a corrente em VR2, e essa corrente em VR2, que vai ser a mesma corrente que passa pelo transistor Q2, ela vai ser a corrente que polariza o transistor 2. Então, a corrente que polariza o transistor 2. Senhores, na verdade, essa malha que eu estava analisando, ela é uma malha que vai ficar aqui somente para realizar a realimentação e tornar este circuito e continuar fazendo com que esse circuito seja imune a variações de fonte, como nós vimos lá na célula de Weidler. Mas a tensão de referência ela vai ser dada pela tensão VBE1 mais a tensão VR0 vai ser igual a VR. Então a tensão VR0 ela vai ser igual a R0 vezes a corrente que flui através de R0. A corrente que flui através de R0 é a mesma corrente que flui através de R1. Então a corrente que flui através de R1 é VBE1 menos VBE2 dividido por R1 vezes R0. Então nós temos aqui a tensão de referência. E esta malha ela vai servir como uma realimentação para impedir que esse circuito produza variação de que esse circuito seja susceptível à variação na fonte. Nós temos aqui também uma outra malha de tensão de referência, senhores, que é essa aqui, ó. VBE2 mais VR1 mais R0 vai ser igual a VR. Então nós temos, não vai ser a mesma expressão primeiramente, mas ela vai ser equivalente a esta expressão. Então nós temos aí dois caminhos por onde nós podemos construir a malha de referência deste circuito. O ganho de corrente deste circuito é maior do que o ganho de circuito de Weidler. Sua regulação de fonte é superior. Para aumentá-la ainda mais, deve-se aumentar a transcondutância do regulador shunt. Então, isso é feito através da utilização de um amplificador operacional. Mas aí já é um circuito que nós vamos utilizar somente se precisarmos de uma altíssima precisão, além daquela que o circuito de AMED pode proporcionar. Nós temos também como circuito de band gap ou referência de tensão a célula de Maia, que é uma outra quadra cruzada de análise similar a esta que fizemos nesta situação. Então, temos a célula de Maia e o circuito, a tensão de referência ela vai ser tomada neste nó. Na verdade, aqui nós vamos ter dois pontos de tensão de referência. Nós vamos ter aqui, primeiro, VR, deixa eu ver. Este circuito, na verdade, não vai ser exatamente equivalente igual ao circuito anterior que nós analisamos por conta desse resistor. Então, para chegar nessa primeira expressão, nós vamos ter VR menos VBE4 menos VR2 menos VBE2 menos VR1 igual a V0. E nós vamos poder também utilizar esta outra expressão que vai ser V0 menos V0 mais VBE1 mais VBE3 igual a VR.
Então, nós temos estas duas expressões. Essa primeira é dado bem aqui, certo? E nós vamos ter também a segunda expressão, que é dado por esta malha, VR mais VR1 mais VBE2 mais VR2 mais VBE4 igual a VR, ou menos VR igual a zero. Então, nós vamos ter essa outra expressão aqui. Da igualdade dessas duas expressões, nós podemos extrair a corrente que flui através desta malha. Então, esta corrente, ela é dada por esta expressão, que vai ser função do logaritmo neperiano da área dos transistores Q4 e Q2, que é similar àquela análise que fizemos anteriormente. E a expressão de VR, ela vai ser dada. A expressão de VR, nós vamos tomar uma dessas duas expressões, vamos pegar essa mais simples. VR, o VO está negativo aqui desse lado, passa positivo para o outro lado. Quem é o nosso VO? É a corrente que flui através de R0 vezes o próprio R0. Então, a corrente que flui através de R0 é a soma das duas correntes que fluem através dessas duas malhas. Então, tem a corrente vindo por esta malha, mais a corrente vindo por esta outra malha. Então, aqui vão ter duas correntes chegando em R0. Então, vai ser 2 vezes esta corrente, vezes o R0, VTLN de AB, mais VBE1, mais VBE3. Para que haja compensação térmica, o fator de amplificação, que vai ser dado por este elemento aqui, o VT é KT sobre Q, este elemento fator de amplificação, vezes o logaritmo do produto das áreas do transistor 4 e do transistor 2, da componente PITET. Então, para que haja compensação térmica, o fator de amplificação da componente PITET deve ser ajustado para que VR seja igual a 2VG0. Então, uma vez ajustado este fator de amplificação, nós vamos ter o nosso VR igual a 2VG0. Então, o VR vai ser o dobro deste valor de PITET aqui para uma tensão VBE apenas. Temos também a célula de Dobik. Não vamos avaliar esta célula com tanta precisão, mas podemos aqui encontrar a malha de referência. Então, temos esta malha que vem para cá, sobe aqui, desce por aqui, sobe por aqui, sobe através de R1 e temos a nossa malha de referência. O resto do sistema funciona como realimentação e ajuste. Esta diferença de potencial, VBE1 menos VBE2 igual a VT sobre Ln da área do transistor 2. Ela estabelece, então, no ramo formado por R1, R2, R3 e Q5, neste ramo aqui, uma corrente PITET que tem amplitude proporcional a VT vezes Ln do transistor 2 dividido por R2. E nós vamos ter essa tensão de referência igual à tensão VBE do transistor 5 vezes a corrente que flui por esses 3 transistores, que vai ser dado por VT sobre Ln de A sobre R2. Aqui, deixa eu verificar se o VB é 3. Cadê o 3? O 3 seria esse aqui. Então, também temos aqui o 3. Então, nós temos VB é 3 vezes VR0 igual a VR. Só que esse transistor 3 ele está muito afastado. Nós não temos informação para utilizar a tensão VBE dele, mas nós temos informação para utilizar a tensão VBE do transistor 5. Então, essa tensão VBE seria VBE5 e não VBE3. Então, VBE5
mais VR3 mais VR2 mais VR1, aí nós vamos ter a corrente que flui através desses transistores, considerando a corrente de base desses transistores como sendo igual a zero, nós vamos ter a mesma corrente que fluindo por esses transistores. Então, nós vamos ter a soma dessas tensões vezes a soma da tensão desses transistores, que vai ser a soma das resistências, vezes a corrente que flui através deles, mais VBE3 igual a nossa tensão de referência. Então, este aí é o resultado da nossa célula de Döbken. Temos também a célula de Brocal, eu não sei como faz a pronúncia exatamente, mas essa referência também. Nós vamos ter duas correntes chegando aqui nesse transistor R1 e a nossa tensão de referência vai ser VR1 mais VBE2 igual a VR, mas nós temos também essa outra referência, VBE1, VR1 mais VR2 mais VBE1 igual a VR. E a nossa malha epitete vai ser VBE2 menos VBE1 menos VR2. Então, nós vamos ter esta malha epitete que vai criar esta corrente, uma corrente aqui através desse transistor. Esta corrente vai polarizar este amplificador operacional que vai produzir. Esta corrente vai produzir um nível de tensão que vai ser proporcional, que vai ser pelo curto-circuito virtual do amplificador operacional igual à tensão VCE2, que vai produzir o mesmo nível de corrente através deste transistor. E aí nós vamos poder estabelecer a nossa tensão de referência dado por essa expressão. Vou deixar a análise como exercício para vocês fazerem. E temos algumas aplicações que fizemos aí ao longo dos anos de circuitos PITETs. Então, aplicação de circuito VPITET, num circuito que gera uma tensão de referência VRF razoavelmente independente da temperatura. Então, em uma tecnologia CMOS 0.35, vários transistores unitários emulam um transistor com área maior. Então, nós temos aqui um transistor de referência e vários transistores em paralelo emulando um transistor de área grande, e todo aqui um circuito de controle para fazer para criar a nossa referência de tensão. Fizemos o layout desse circuito. Então, este cluster de transistores bipolares, nós temos 20, só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais 9, 20 e 21. Então, nós temos 21 transistores, nós temos 21 transistores bipolares, onde o transistor central ele é o transistor de referência. Os outros 20 estão ligados em paralelo. Por que nós ligamos esse transistor nesta configuração? Porque nós podemos ter uma variação de temperatura na partilha de circuito integrado gerado por outros circuitos. E essa variação de temperatura, esse gradiente, ele chega afetando os transistores que vão estar em torno aqui do centro. Então, nós vamos ter uma absorção desse gradiente de temperatura, primeiramente, por um elemento que emula um transistor, e esse transistor do centro vai ficar razoavelmente imune a esse gradiente, fazendo com que a variação de temperatura que ocorra por conta de gradiente de aquecimento da partilha de forma assimétrica, ela não afete, ou ela afete o menos possível, o funcionamento do circuito. Então, este circuito ele gera uma tensão de referência. Então, aqui nós estamos apresentando o layout deste circuito. E aqui, no ano de 2011, no laboratório DICE, do Optima Lab, na UFMG, nós
construímos e fabricamos esse sensor de temperatura e ele está nesta região aqui. No circuito fabricado não é possível ver porque ele tem uma camada metálica bloqueando a luz que incide sobre o chip, mas aqui nós conseguimos ver a região onde o sensor de temperatura foi fabricado neste circuito integrado, que foi nessa região aqui. Então esta tecnologia é uma tecnologia de fabricação 0.35, onde nós fabricamos este circuito sensor de temperatura. E tem também um circuito referência de tensão que nós modelamos, idealizamos utilizando transistores MOS. Este circuito usa a diferença entre as tensões VTH entre transistores NMOS e um PMOS da seguinte forma: polarizando na região de inversão forte, onde VG é maior do que VTH, e estando os transistores na região de saturação, VDS maior do que VGS menos VTH, a equação da corrente do transistor MOS pode ser aproximada em primeira ordem por esta expressão, que é a expressão usual que encontramos nos livros de eletrônica. Então, nós vamos ter esta expressão para a tensão de referência. Então, a soma dessas tensões, dessa malha, vai dar esta expressão aqui. E nós vamos ter VR1 aproximadamente R2, que é a resistência do canal desse transistor, vezes a corrente que flui através dele. Sendo VGS, dado por esta expressão, a tensão de referência do circuito da figura 1 é obtida da seguinte forma. Então, VRF vai ser igual a 1 mais R1 mais R2, vezes a tensão de threshold do transistor N, que é esse transistor, menos VTH do transistor do tipo PMOS, que é esse aqui de cima, mais uma constante, que aí ela é dependente da temperatura, não tem jeito. C é uma constante que concentra todos os termos independentes de VTH e, consequentemente, termos dependentes da temperatura, como nós vimos na aula passada. Então, nós não temos um circuito tensão de referência ou circuito sensor de temperatura bom feito com transistor PMOS, ou pelo menos fácil de calibrar como é o circuito feito com transistores bipolares. Mas isso aqui foi uma tentativa de criarmos e avaliarmos o funcionamento deste circuito. O circuito de tensão de referência ΔVGS nada mais é do que um divisor de tensão, onde no lugar das resistências usamos transistores PMOS, que é esse circuito aqui, conectado como diodos. Então, eles estão todos os circuitos PMOS, onde a porta é conectada à fonte do transistor, em cada um deles. Essa é a conexão diodo. E utilizamos isso no lugar de resistências, certo? Então, para estabelecermos o valor de tensão de referência. Em simulação, este circuito apresentou uma sensibilidade com a variação da fonte de aproximadamente 25%, ou seja, nós não criamos aqui uma realimentação como lá o circuito de AMED e o circuito de Weidler possuem, mas apresentou uma baixíssima sensibilidade à variação de temperatura quando os componentes usados para determinar o divisor de tensão tiverem as mesmas dimensões. Então, este aqui, senhores, foi um circuito também que idealizamos, pensamos e fizemos algumas simulações para verificar o funcionamento dele, mais simulações a nível de esquemático. Bem, senhores, esta foi a nossa aula de hoje, acerca de circuitos de sensores de temperatura e tensão de referência. Vamos ficar por aqui. Desejo aí um bom trabalho a todos, fiquem com Deus e até a próxima.